No episódio de hoje, vamos falar com ela. Um presente do PAD pra mim, gente. Caiu assim de paraquedas, como um presente da espiritualidade. Uma mulher com energia linda, que tem um projeto lindo e de inspirar muitas pessoas. Com vocês, Ana Amélia, maravilhosa! Ai, muito Obrigada bom por aceitar o convite, de contar um pouquinho a tua história, o que te motiva, falar um pouco do teu projeto. E eu estou muito feliz de estar recebendo você aqui hoje. Eu tô muito feliz, obrigada. Olá, pessoal. Muito feliz de estar aqui hoje, poder compartilhar um pouco minha história com vocês, um pouco mais com você, Bruna. E eu costumo sempre dizer que com você eu vou para qualquer lugar. Oi. Né? E pegue, não pode bater na mesa, não pode bater na mesa, sem bater na mesa, ok? Mas já falei isso algumas vezes, falei para você já falei até em eventos públicos, porque de fato foi uma conexão que aconteceu. Fui fisgada efetivamente e a coisa de fato fluiu. Muito bom poder estar aqui, poder compartilhar um pouco. Eu agradeço muito poder estar e ser uma das primeiras. Isso, aqui. nesse projeto lindo que Simon Cast por Elas, feito por mulheres para mulheres. E é claro que eu tinha que chamar você, que é uma mulher de força só no olhar. A nossa conexão foi muito verdadeira. E de cara eu já vou lhe perguntar, quem é Ana Amélia? Ana Amélia. Eu sou uma pessoa... Assim, primeiro, eu sou casada, tenho 2 filhos, né? Estou no meu 2º casamento e último. Tenho 2 filhos. Eu sempre fui uma pessoa que muito madura, sempre estive um passo à frente da minha idade, porque eu acho que por tudo que aconteceu na minha vida, toda a minha história, sempre me exigia de mim muito mais. E eu sempre tive muitos sonhos. E nesse processo, meus sonhos eles acabaram sendo desviados e eu precisei ali começar um processo de recomeços contínuos. Primeiro porque eu engravidei do meu namorado na época e tive que ir ali, reprograma a rota já de imediato, porque eu sempre tive aqueles sonhos de estudar, noivar, casar. Então, na minha cabeça, o conto de fadas estava montado. E sempre fui a filha mais velha, então aquela pessoa que... Meu pai tinha uma expectativa muito alta, minha mãe. Imagine ali eu frustrar os meus pais. Então, naquele momento, eu precisei reorganizar tudo e foi quando eu consegui entender a minha força. Pela primeira vez. Então, eu assumi minha condição de grávida e fui. Casei e dali em diante comecei um processo de aprendizado muito grande. Apanhei muito, errei um bocado, mas faz parte. E foi quando eu aprendi cada vez mais que eu tinha que assumir e encarar tudo aquilo que me acontecia. Então, a Ana hoje é uma Ana muito forte, uma Ana muito destemida, que vai pra cima, que faz a coisa acontecer. Então, eu comecei nesse movimento de mostrar quem sou eu justamente no meu trabalho. Então, quando eu comecei, que eu me formei efetivamente, que eu comecei a trabalhar e comecei a mostrar quem eu era profissionalmente, atrelado sempre ao meu pessoal, as pessoas começaram a me perceber. Começaram a me enxergar, eu comecei a ganhar espaço, a ganhar respeito, fui crescendo na minha profissão, crescendo como pessoa também o tempo todo. Então, hoje, eu me sinto muito feliz por esse momento que eu estou, porque eu consigo colocar em prática tudo aquilo que estava guardado dentro de mim. Já fazia um tempo que eu queria fazer tudo isso, lançar esse meu projeto, e agora eu posso dizer que ele está a todo vapor. E que ele existe. Ele existe e tem muita coisa acontecendo junto. Eu sempre falo que movimento gera movimento. Sim. E tudo que tem acontecido na minha vida do ano passado para cá, de novembro para cá, é uma coisa assim que às vezes eu fico sem acreditar. Sabe? É agradecer o tempo todo e é muito bom o que está acontecendo. O que é inegociável para você? O que é inegociável... Que você não negocia por nada, nem por ninguém. Minha família. Sim. Minha família, eu entendo que para mim é inegociável, para mim é minha prioridade, eu faço tudo por eles, para eles. E uma coisa que você falou para mim, para várias pessoas, é aquela perspectiva de ninguém dá carona a pé. Sim. E isso ficou muito marcado desde o dia que eu escutei. Eu já falei isso algumas vezes, inclusive ontem com a mentorada minha eu falei isso para ela.
Porque eu consigo me fortalecer cada vez mais para poder tê-los comigo e para poder contribuir para que a gente evolua enquanto pessoas, enquanto família. Então, isso para mim é inegociável, é a base que eu tenho e cada vez mais eu fortaleço isso com os movimentos que eu faço, tanto de aprendizado, de autoconhecimento. Então, isso para mim é o mais importante hoje. Isso é porque quando você pensa, você sente, você age e você colhe. Então, quando a gente traz para a intencionalidade de que, poxa, o que é negociável para mim é a minha família, então eu tenho lucidez que é a minha prioridade. Então, eu estou pensando. Esse pensamento ele vai gerar um sentimento em mim que vai fazer com que eu entre em ação para cultivar aquilo que é inegociável. E aí eu tenho um resultado, que é um casamento bacana, um aprendizado mútuo com os filhos, né, a descoberta das habilidades, porque quando eu perguntei para você, estava falando aí, na tua fala, você falou assim, eu descobri a força que eu tive na dificuldade, e um dos episódios, a gente falou com outras mulheres, que a grande pergunta é, como você consegue superar os desafios ou investir em autoconhecimento ou se desenvolver? É na arena. Porque a gente só descobre a força que a gente tem quando a gente leva uma porrada grande. E tem aquela frase, né? Deus não dá nada que você não possa ser. Meu Deus! E de novo, meu amigo, de novo, é sério. E aí, no lugar de você se colocar como, ai, coitada, não, peraí, deixa eu olhar aqui pra dentro a força que eu tenho. E aí, eu quero que você conte um pouquinho da tua história. Eu fiquei curiosa, não sei. Muitos recomeços. Conta um pouquinho, deixa eu acessar isso aí. Eu e a mulherada que tá querendo entender. Ir mais profundo. Bacana. Acho que o meu primeiro recomeço foi a minha gravidez. Com que idade você engravidou? Eu engravidei com 19 anos. Então, eu tinha aquela peça, eu já estava no 3º ano da faculdade, eu entrei na faculdade muito jovem, eu era adiantada. Então, eu entrei na faculdade com 16 anos. E eu sempre quis ser psicóloga. Porque eu tinha na minha mente, eu queria ajudar pessoas. Então, eu vou ser psicóloga. Até fiz orientação vocacional, fiz algumas... E sempre inclinava para a psicologia. Então, eu decidi, comecei a faculdade... Aí, aquele momento maravilhoso, né? Comecei a ir carnaval, me libertei. Porque até então, ficava mais quieta. Então, eu tava no meu melhor momento. E aí, eu comecei a namorar e engravidei, com pouquíssimo tempo de namoro. Então, imagine aquela loucura na minha cabeça, eu ter que ir ali começar um processo de entender que eu seria mãe. Nada estava previsto. Primeiro recomeço. Passou o tempo, meu casamento não era bom, eu muito imatura, ele muito imaturo, mas ainda assim persistimos. Veio o segundo filho. Uma bênção na minha vida, mas que loucura. Como, eu olhando pra mim hoje e pensando, como é que eu consigo engravidar de novo, me permito engravidar de novo, com um casamento que não estava bom. Mas seguiu. Veio o segundo filho, foi quando ficou insustentável. Então, meu segundo recomeço, a minha separação. E eu sempre falo que a separação, ela não divide, ela subtrai. Porque você perde dos dois lados. Subtrai, não tem como. E aí, no meu caso, eram 4 lados, né? Que era eu, meu ex-marido e meus 2 filhos. Mas foi muito doloroso, porque nesse processo de separação, além da perda, nesse momento, foi 2014. Nesse momento, eu fiquei desempregada. Eu já tinha chegado, Bruna, no ápice do meu cargo. Eu já era gerente de RH com pouquíssima idade. Então, eu trabalhava e eu era tão dedicada e sempre aparecia, as pessoas me reconheciam, eu já tinha sido promovida, já estava no mais alto cargo. E eu fui demitida. Com 2 filhos? Com 2 filhos. Sem marido? Sem marido, uma casa. E só fazendo um adendo, a minha relação com meu marido ela era muito ruim no aspecto de que o seguinte, primeiro, eu ganhava menos, eu era inferior a ele. Então, ele tentava me diminuir. Quando eu cresci, que eu cheguei a ganhar mais que ele dizia que eu queria ser mais que ele. Só para você ter uma noção de como era complexa essa relação. Mas eu precisava me libertar dela. Eu tinha muito receio, porque minha mãe falava, eu dizia, mãe, não tô feliz. Minha filha, eu vivia uma relação difícil para cuidar por causa de você e da sua irmã. Bem típico de pessoas que já têm a mentalidade muito mais, vamos aguentar tudo que tiver. E era o que ela acreditava, né? Sim. Que também foi outra coisa que a gente bateu aqui em vários episódios. É você resignificar a sua relação com seus pais, é honrar pai e mãe, não é concordar, é entender que era o que eles... É o que ele acredita. Ela acreditava nisso. Ela cresceu e ela acreditou que a mulher tinha que segurar tudo em prol dos filhos. Então, ninguém dá o que não tem. Então, ela foi dando pra você. E ela é uma guerreira.
E eu conheci ela, Ai, maravilhosa! né, gente? Eu vi, aquela foto ficou linda. Eu digo, manhã, beijo pra senhora. E manhã foi uma pessoa que me ensinou muito, e me ensina o tempo todo. E essa questão da relação tem tudo a ver. Ela abdicou de muita coisa na vida dela por nós. E essa força que eu tenho tem muito dela. Da vontade de fazer a coisa acontecer. Porque ela trouxe pra gente todo um amparo afetivo que muitas vezes o meu pai ele não tinha. Então, é sensacional a relação com a minha mãe. É uma coisa que é muito forte e é muito importante pra mim. Então, ela agora não quer fazer nada sem mim, Bruna. Inclusive. Ela porque queria que eu fosse pro aniversário. Eu digo, mãe, vá só. Você deveria ter ido. Então, a gente ia se divertir horrores. Mas eu falei, mãe, vá. É o seu momento, né? Até pra ela não ter a independência que ela sempre teve. Mamãe sempre sim. fez tudo só. Então, ela é essa referência. Passamos por essa fase recente de muitas perdas na família, mas ela tá lá, firme como a rocha. E eu tenho certeza que vai ficar, que ela vai superar tudo. Então, minha mãe sempre dizia isso pra mim, nesse momento de separação. Mas eu falava, não. Eu não consigo me enxergar nesse lugar. Foi quando E você quebrou um ciclo, né? Quebrei um ciclo. Que lindo. Quebrei um ciclo. E olha que interessante que eu fui casada, o meu ex-marido ele é 10 anos mais velho que eu, meu pai 10 anos mais velho que a minha mãe. O meu pai era extremamente violento, o meu ex-marido também muito agressivo, então eu repeti um ciclo que eu digo, gente, não pode. Aí quando você fala rompeu, eu lembro muito forte outro, disso. Né? Exato. Então é muito bom eu poder hoje perceber o quanto eu consegui crescer e evoluir neste momento de novo, porque eu precisava, além de me reerguer enquanto pessoa, enquanto mulher, porque uma separação você acaba se... E agora? Eu vou conseguir me casar de novo? Essa era a pergunta. Eu vou conseguir retomar a minha vida? Eu tenho 2 filhos. Quem vai querer uma mulher com 2 filhos? Essa era a pergunta que ficava. Junto a isso, meu desemprego. Vou pra onde? O que é que eu faço? E você fez o quê? Fui trabalhar no interior. Meu tio, minha tia maravilhosa, sou muito grata por eles. Eu bati na porta, porque, Bruno, é uma coisa também que eu não tenho dificuldade de pedir ajuda. Sim. Então, eu fui lá, meu tio, minha tia, me ajudem. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Lá fui eu, peguei minha malinha, fui pro interior trabalhar como psicóloga de CRAS. Qual interior? Nunca, lá em Pendências. Meu tio, ele era político no interior lá do Alto Rodrigues, inclusive nós somos todos de lá. E ele conseguiu, né, me ajudou com esse emprego lá, em Pendências. Então, eu passava 3 dias lá em Pendências, voltava e tudo mais. Só que assim, imagine você, uma pessoa que trabalhava com RH, mundo corporativo na veia, ter que ir para um funcionalismo público. Menina, era tanta loucura. Mas eu fui, eu não tinha para onde começar. Então, fui lá. Nessas vindas e idas, eu capotei meu carro. Separada, desempregada, ganhando 10 vezes menos do que eu ganhava, ainda sem carro, capotei o carro e tava sozinha, foi horrível a situação, porque imagine, capotou, SAMU, loucura, minha mãe tadinha aqui, meus primos, minha família no alto e mais um recomeço. Foi quando eu comecei a perceber que eu precisava fazer alguma coisa. Diferente do que você vinha fazendo. Aquilo que tava ali não tava legal, sabe? Eu comecei a ver que não... Nossa, gente, que baixo astral é esse? É tudo ao mesmo tempo. Que 2014 é esse? Como sair de uma situação teoricamente caótica, aonde você não via nada? Nada. E eu vou trazer... Eu não sabia da sua história. Até porque não tinha script, tá? Inclusive, se um dia eu lhe convidar pra vir aqui, fique em paz que não tem script. E quando a gente tá numa situação caótica, o que é que você faz pra mudar sua frequência e se conectar com novas possibilidades? O que é que você fez? Como você se regulou pra criar novas oportunidades? Me conectei comigo. Olha que coisa linda. Foi. Fale de novo. Me conectei comigo. Bruna, foi uma situação incrível. Toda vida que eu ia dormir, eu ficava muito mal. Eu dizia, meu Deus, por quê? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz pra merecer tanto? E ao invés de me colocar naquele lugar de coitada, Sim. eu dizia, eu preciso fazer alguma coisa de diferente. Eis que o ex-namorado de uma prima minha chegou e falou assim, Ana, eu queria levar você num lugar. Aí eu digo, aonde? E aí aqui não quero falar de religião, nem pra, independente de religião, mas eu quero lhe levar num lugar.
Eu digo, ok. Vamos. Bruna, eu tava tão desesperada, queria tanto sair daquele lugar, que eu fui. E eu fui pro centro espírita. Sim. Toda a minha formação, ela é católica. Mas, naquele momento, ele me convidou e eu fui. Porque eu precisava fazer alguma coisa de diferente. E esse dia mudou minha vida. Mudou minha vida. Porque eu cheguei lá, um lugar muito tranquilo, um lugar de muita paz, de muita energia boa. E o que aconteceu naquele momento me fez entender que tudo que eu estava fazendo estava errado. E que eu precisava tomar as decisões certas a partir dali. E por isso que eu falo, foi a conexão comigo, não foi com religião nenhuma. Foi o momento que eu consegui parar para me ouvir e me escutar. Então, dali para frente, tudo mudou. E mudou numa velocidade que eu não consigo nem dizer para você. Nem explicar. Não, foi incrível. Foi incrível. Porque aí o emprego veio, a oportunidade que eu queria veio, com o salário não era o que eu queria ainda, mas estava mais perto. Consegui voltar para Natal para trabalhar, ficar com os meus filhos. Me mudei. A casa que eu morava, que era imensa, que tinha tudo, eu não conseguia mais pagar, porque eu assumi. E a coisa foi começando. Veio um ciclo de prosperidade. Que eu disse, gente, é incrível como quando a gente faz um movimento diferente, sai daquele padrão, e quando a gente assume a rédea da própria vida, como a coisa ela acontece. É mudar a frequência, né? Mudar. Aí eu pensei, eu senti, eu agi, eu colhi. Eu sempre falo isso, as pessoas, elas têm essa dificuldade de... sabe, de conectar. Mas isso só foi possível porque você permitiu esse acesso. E porque você estava na dor. Não é incrível isso? Demais. Eu até perguntei em outro episódio para outras mulheres. Eu disse, me fala, teve uma que conseguiu se conectar com esse autoconhecimento, com esse olhar para dentro, no amor. Só que 95% das mulheres aqui passa pela dor. Eu só consegui pela dor, realmente. Porque eu não sei se eu iria olhar pra dentro se eu não tivesse nenhuma queixa fora. Sabe? Porque a gente tem mania de ficar olhando sempre pra fora. É o que eu quero, é o que eu desejo, é onde eu estou, o que eu consumo, o que é que pensam de mim. E muitas vezes você não se identifica com isso. Que história incrível. Continue, por favor. Não vou interromper mais. Então, nesse momento, eu comecei eu consegui vir para o trabalho que eu consegui, que é, inclusive, o local que eu trabalho hoje, enquanto CLT. E fui promovida. Teve todo um movimento muito bom nessa empresa. E, no paralelo, minha vida pessoal também começou a fluir. Então, eu passei a escolher mais as relações que eu tinha, não só de relacionamento amoroso, mas de amizade mesmo. Eu passei a ser mais seletiva, né? Porque na época eu achava que, como eu não tinha ninguém, qualquer pessoa servia. Até essa parte também eu vivi, porque logo eu me casei muito nova, então uma grande parte da minha adolescência, o jovem adulta, eu estava casada. Uhum. E eu passei a me bastar. Então, isso é um ponto muito importante. Eu me bastava, então eu conseguia fazer coisas sozinha. Porque, por exemplo, um final de semana era comigo, os meus filhos, no outro final de semana com o pai dos meus filhos. No final de semana, principalmente que eu estava sem eles, eu só queria estar em festas, em farras. Muitas vezes, até nos finais de semana com eles, eu também fazia a mesma coisa, porque eu estava desconectada. Então, tudo começou eu comecei a fazer escolhas diferentes. Foi quando veio meu segundo marido. Que aí, meu segundo e último. Que justamente ele veio nesse processo, porque ele também tinha se recém-separado. Ele também estava separado. Que, na verdade, ele estava há pouquíssimo tempo e eu já tinha um tempo de separação. Então, conseguimos ali, nos momentos, cada um no seu momento, a gente conseguiu chegar. E a gente conseguiu se conectar. E foi muito interessante. Porque até na forma como ele me conquistou e que eu conquistei, a gente consegue hoje olhar e dizer, caramba, nós precisávamos ter vivido tudo que a gente viveu para a gente amadurecer para estarmos juntos. Sim. Talvez se a gente tivesse se encontrado lá atrás, porque a nossa vida ela se conecta o tempo todo, Bruna. Meu marido atual, ele estudou na mesma escola que eu quando a gente era pequenininho, a gente morava na rua do lado. Na verdade, ele morava lá e minha avó, só que eu vivia na minha avó, ia pra lá todos os dias, lá em Candelária. E vocês não se conheciam? Não. Adolescência, na mesma época, ele andava na rua da minha avó, andava de skate lá e eu não saía, então eu não via. A gente frequentou os mesmos lugares na adolescência, nunca se encontrava. Então, é muito interessante isso. Nós estamos na mesma escola. Mas tem essa questão de que tudo acontece quando tem que acontecer. Sim. E eu passei a ser mais paciente. Eu passei a entender, calma, Ana, calma. Existe momento para tudo, né?
Exato. E que a vida não é uma crescente, como já foi dito aqui, e eu não roubei, porque que a gente não rouba, a gente se apropria das coisas, né? Assim, meu querido, maravilhoso. A gente se apropria e que a vida é igual às batidas do coração. Uma vez faz tu, 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 tu. E aí ela tem, sobe e desce. Só não pode parar. Só não, porque senão você Parar. morre. Não pode parar. E tem tanta gente que morreu estando viva. Tem noção com quantidade de mulher que tá casada com casamento falido, Muitas. que tá infeliz com o trabalho, mas é porque eles disseram que tinha que estar ali. Mulheres que seguem o padrão de comportamento da mãe, porque acham que honrar a mãe é concordar e fazer igual o que ela fez, e não é sobre isso. Então, o propósito que a gente tem hoje nesse podcast é pra gente acender a chama no coração da mulher que não se encontrou, que tá perdida, que acha que só a vida dela é uma loucura e que parece que a bruxa tá solta porque não dá nada certo. Eu vou lhe dizer, minha amiga, se você não se conecta com você, não tem como as outras áreas você transbordar. E eu acredito, inclusive, que para os homens também é desse jeito. E aí vai a minha pergunta para você agora, Ana. Da onde veio a inspiração do Desperte e Alcance? Olha esse nome desse projeto lindo que essa mulher com essa história linda criou e que nada é por acaso. Despertar e alcançar. Como é que surgiu isso? Surgiu justamente de uma vontade que eu tinha de transbordar. Eu tenho mais de 15 anos de experiência com RH. Eu já ajudei muitas pessoas nesse processo, dentro tanto do meu trabalho quanto fora dele. E ao longo da minha jornada, eu entendi que o meu propósito era gerar oportunidade na vida das pessoas. Eu sempre dizia isso. E isso foi, como sempre que a gente fala, o cérebro entende e reforça, Sim. eu acabei ficando muito forte, e eu acabei enraizando isso muito forte. Internalizou. Total. Então, eu comecei a eu já ajudava as pessoas de maneira gratuita. Então, elas vinham para mim e falavam: Ana, você é diferenciada. Ana, muito obrigada por me ouvir. Ana, obrigada por isso. Ana, eu dizia, gente, que coisa linda. Como é que pode, assim, eu fazer algo tão básico e eu impactar tanto as pessoas? É básico para você, né? E aí é a dificuldade que a gente tem em dar valor para aquilo que a gente faz sem muito esforço. Porque a gente vem de uma cultura de que, para eu ter o reconhecimento financeiro, eu preciso me esforçar muito. Aí se você faz uma coisa que é natural para você, isso é aptidão, Ana. Aptidão. Escutar não é todo mundo que sabe ouvir. Aplicar a empatia. Fazer a pessoa olhar por outra ótica sem invadir a individualidade dela. É uma coisa muito a sua cara. E é difícil de se encontrar. É bem difícil, porque de fato as pessoas, ela até fala, obrigada por ter me respondido. Então, esse movimento foi muito positivo para mim. Então, eu já ajudava, e eu sempre fui na empresa, você é a pessoa do desenvolvimento, você adora desenvolver, porque eu sempre fui essa pessoa. Sim. Porque eu prefiro pegar pessoas que têm muita vontade e não têm experiência para eu desenvolvê-las, do que pegar aquela pessoa que tem muita experiência, mas Vício, né? e que não quer, sabe? Hoje eu não quero, hoje eu não tô afim. Então, eu sempre fui essa profissional. Então, eu comecei a dizer, peraí, eu posso fazer mais. Dá para fazer mais. Eu posso pegar a minha história, compartilhar com as pessoas e ser um exemplo para elas. Então, quando eu coloco isso e quando eu passo a inspirar pessoas, seja numa mesa, conversando com alguém. Poxa vida, Ana, você passou por tudo isso, você é tão jovem, passou por isso, as pessoas falam. Sim, passei. Vivi. E eu honro muito a minha história. Sim. E isso é uma coisa que é muito importante. Por isso que até as pessoas falam, Ana, você fala sobre isso com a tranquilidade. Eu digo, falo, porque é a minha história. E eu tenho tanto orgulho dela que eu quero poder transbordar isso e fazer com que as pessoas entendam que elas também podem. Então, do mesmo modo que eu despertei e consegui chegar onde eu estou hoje, alcancei o que eu quero e está no caminho, ainda tem muito a conquistar. Sim. Eu desejo que as pessoas consigam. Então, quando as pessoas me procuram, Ana, eu estou com uma queixa X, Ana, eu preciso da sua ajuda com isso. O final é o que ela deseja, mas o caminho para chegar tem outras questões. Então, esse é o momento que eu estou hoje de tentar
contribuir com a realização de resultados dessas pessoas. E o nome despertar e alcançar? Desperte e alcance foi justamente na perspectiva de que, assim, a gente só consegue algo quando a gente entender o que a gente, de fato, precisa e quer. Eu sempre digo muito isso. Até uma frase que eu escrevi, até fui no Google, fui em todos os cantos para saber se existia já. Mas eu sempre Será digo, que foi minha mesmo? será que é minha mesmo? Mas até então não existe. Você só vai alcançar fora se despertar para o que está dentro de você. Tá de brincadeira, eu não vou roubar, mas vou me apropriar dessa frase, meu querido. Mas é muito verdade. É A verdade. gente vive uma realidade, Bruna, que as pessoas querem tudo e ao mesmo tempo nada. Elas querem, eu quero, eu vou, eu quero, eu faço, eu sei, eu faço tudo. Não faz nada. Mas isso é pra tudo, Ana. As pessoas chegam assim e fazem, Bruna, eu quero aprender a me comunicar, eu quero transformar minha autoridade, eu quero que a pessoa, quando pensar naquele segmento, lembre de mim. Tá disposto a acessar o que tem aí dentro? As pessoas não querem. Sabe por quê? Porque quando elas acessam, elas descobrem que elas não são tão boas assim. Não tem que pagar preço. Elas descobrem que elas têm alguns vícios, sim. Elas descobrem que elas não se amam como elas mostram que se amam. Então, olhar pra dentro é um processo muito doloroso. Mas é um processo tão doloroso e ele é uma delícia, porque ele é libertador. Em outro episódio eu falei. Aí eu encontrei umas amigas que fazia muitos anos que eu não encontrava, e uma estava cursando psicologia. E ela me ouvindo falar, fez, você faz terapia? Eu digo, faço. Aí ela disse, dá pra anotar. Porque do jeito que você fala, aí eu cheguei pra ela e fiz, sabe o que significa pra mim terapia? Ela fez o quê, Bruno? Eu digo, tirar um lenço dos meus olhos. Agora eu tenho lucidez. E olhar pra dentro dói. Por quê? Porque a gente tem tantos defeitos. Tantos defeitos. E normalmente a gente não quer que as pessoas descubram os nossos defeitos. E de tanta gente maquiar, a gente tem dificuldade de acessar eles. E a gente só muda quem nós somos quando eu me conheço. Como é que eu vou mudar uma coisa que eu não conheço? Exato. Então, olhar pra dentro é um ato de coragem. E, ao mesmo tempo, é um ato de liberdade. Porque, olha, se eu puxo pra mim a minha autorresponsabilidade, que eu cheguei aqui por escolhas minhas também, como você fez. De entender que o que eu tô colhendo hoje foi fruto de decisões que eu tomei ou não, porque a não decisão Também é uma escolha. também é uma escolha. Olhe que profundidade a gente tá indo, né? E aí você lhe dá dois sentimentos. O sentimento de que quando as coisas estão bem e você chegou lá no que você queria, bate no peito e fui eu que conquistei isso. Olha que orgulho eu tenho de mim. Massa, comunicação interna boa, autoestima cultivada. E quando minha situação tá um caos, eu puxo pra mim, ei, eu posso sair daí. Por quê? Porque depende de mim. Olhe como a autorresponsabilidade, pra mim, ela é, assim, uma coisa. Aí quando eu escuto, assim, pessoas falando, sabe o que é? Porque fulaninho fez isso. Sabe o que é? Porque eu fui criada assim. Porque meu pai não me deu essa condição. Você não sabe o que aconteceu com a minha vida. E aí a pessoa tá botando... E a pessoa tá botando fora. E ela não olha pra dentro. Eu não vou dizer que eu fico louca. Mas eu fico, meu Deus do céu. Alguém desperta essa mulher. Desperte e alcance. E Arrobando a alcance. Então, assim, o seu projeto não é um projeto lindo. Que quando a gente se conectou na reunião online, que eu olhei esse olho assim, esse olho expressivo, eu digo, eu quero essa mulher perto de mim, sabe? Porque hoje eu trabalho com educação digital, mas eu amo o meu trabalho porque eu aprendo muito com todo mundo que me dá a oportunidade de contribuir de alguma forma para a vida delas. E você é uma pessoa que você tem uma energia e uma frequência que conecta muito, pelo menos comigo. Sim. E você permitir que as pessoas conheçam a sua história de uma ferida fechada, de algo que é tão delicado, mas que as pessoas precisam ouvir. Você está ensinando para as pessoas abraçarem a história dela. E tem tanta gente que tem vergonha de quem é e de onde veio. E do que passou. E é por isso que elas não evoluem. Porque elas Pararam lá. Era como se a vida continuasse. E você ficasse enraizado lá, ancorado lá. E tá tudo acontecendo e você... Vendo a vida passar. Vendo a vida passar. E a missão da gente nesse podcast é trazer essa reflexão para essa mulher.
e para o homem também, que eu tenho certeza que uma galera vai olhar esse podcast, para eles entenderem que não, que o recorte que ele vê na internet é um recorte do que a gente seleciona para mostrar, mas que a gente já passou por uma porrada de coisa. E que cada superação faz a gente aprender algo novo e a gente pode fazer algo diferente na vida do outro. Então eu quero que você olhe para aquela câmera minha CTA agora e você fale com essa mulher que está ancorada lá no passado. Minha querida, você tem a oportunidade nas suas mãos de fazer a diferença para a sua própria vida. Tem uma frase, um termo que ele é bem clichê, mas que meu marido que fala, ele é muito clichê. Mas ele é muito real. A gente só acorda na vida, para a vida, quando a gente é protagonista da própria história. Então, assuma a rédea da sua vida, a rédea da sua história e enfrente, encare seus medos, viva os seus medos e honre até os seus medos para que você consiga buscar coragem. Porque na hora que você consegue identificar os seus medos, você consegue se impulsionar para evoluir. Então, eu falo isso porque eu vivi isso. Então, eu consigo ter exatamente o mesmo sentimento que você. E quando a gente passa a tirar justificativas, a gente consegue ter ação. Porque a gente sempre fala, eu não tenho tempo. Porque meu filho precisa fazer algo. Porque eu preciso buscar meu filho na escola. Mas você já pensou em algum momento em ter alternativas? Então, eu vejo muito por esse lado. Então, você é capaz de fazer. E só basta você querer fazer, porque ninguém vai poder fazer. Se eu puder deixar esse recado, é muito nesse sentido. Olhe para dentro, alcance, acesse quem você é por dentro. Desperte para quem você é por dentro, para que você consiga alcançar quem você é por fora. Tem que respeitar essa mulherada que eu chamei pro podcast. Ana, minha amiga, obrigada. Obrigada de verdade, viu? Eu tenho certeza que o seu projeto, ele já deu certo. Porque quando a gente enxerga, materializar é só questão de tempo. Tá certo? Para você que não conhece, não segue, Ana, qual é o teu Instagram? Fala para aquela @AnaAmeliaR. Lá eu falo sobre muitas coisas, falo sobre minha vida pessoal, sobre o meu trabalho. Lá eu também falo muito sobre o Desperte e Alcance, conto minha história, compartilho a minha vida, compartilho os meus momentos. E eu espero que faça sentido para vocês e que vocês consigam trilhar um caminho de muito sucesso a partir de agora. Acabou o nosso podcast. Até o próximo episódio.